Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos a 14ª aula do nosso curso de Estatística Básica. Na aula de hoje, apresentaremos algumas aplicações do método de regressão linear apresentado na aula anterior. Exemplo 1. Os dados abaixo referem-se ao volume de precipitação pluviométrica, medido em milímetros, e ao volume de produção de leite, dado em milhões de litros. Então aqui nós temos na tabela, os dados representam a produção de leite e o índice pluviométrico, como dito no enunciado, do ano de 2011 até o ano de 2020. Ou seja, por exemplo, aqui no ano de 2020, essa determinada localidade produziu 30 milhões de litros de leite e lá choveu 25 milímetros. Então, pede-se ajustar os dados por um modelo linear. E 2. Admitindo-se que em 2021 a pluviometria foi de 24 milímetros, qual será o volume esperado de produção de leite? Conforme a questão informa, a precipitação pluviométrica ela se relaciona com a produção de leite. Vamos então padronizar essa primeira variável como x e a produção como y. Então podemos escrever a seguinte tabela. Aqui é a produção de leite, aqui é a precipitação pluviométrica. Vamos precisar da pluviometria ao quadrado e do produto das duas variáveis, x e y. Aqui na última linha nós temos o somatório dessas variáveis. Primeiro nós vamos calcular o nosso coeficiente angular B, né? Ele é dado por essa expressão. Somatório de x e y. Aí nós vemos aqui na coluna x e y e procuramos o somatório. 7.273, tá aqui 7.273. Menos o somatório de y vezes o somatório de x. Que é o somatório de y? 289, somatório de x 250. E o n é o número de observações. Aqui nós temos 10 observações, então substituindo aqui 10. Aqui nós temos o somatório de x ao quadrado. Aqui nós temos a coluna do x ao quadrado. O somatório é 6.310. Então aqui substituindo 6.310. E aqui nós temos o somatório de x elevado ao quadrado. Que é o somatório de x, 250. Então fica 250 elevado ao quadrado sobre n, que é o tamanho da amostra, que é 10. Substituindo todos esses valores, nós chegamos ao valor de 0,8. Qual a interpretação desse coeficiente? No contexto trazido pelo exemplo, isso indica que para cada 1 milímetro a mais que chover nessa região, será produzido 0,8 milhão de litros de leite, ou 800 mil litros de leite a mais. Podemos então, a partir do valor de B, calcular o nosso coeficiente linear A. Para tanto, usamos a definição y barra menos b x barra. Quem é o y barra? É a média de y. A média é quem é a soma dividido pelo número de observações. Então, quem é a soma de y? 289 dividido por n, que n é 10, que é o número de observações. Então, 289 dividido por 10. Menos o b, que nós encontramos que é 0,8. Então, menos 0,8 vezes x barra. Quem é o x barra? É a soma de x, 250, dividido pelo número de observações, 10. Então, 250 dividido por 10. Se você resolver essa equação, você vai encontrar o valor de 8,9. Ou seja, no contexto trazido pelo exemplo, se em determinado ano não houvesse chuva, ou seja, a chuva fosse 0 milímetros, seria esperado que mesmo assim ainda haveria uma produção de 8,9 milhões de litros de leite. Logo, nós podemos escrever a nossa equação de reta como y chapéu, ou seja, o y previsto pelo modelo, vai ter esse formato A mais BX, nosso A é 8,9 e nosso B 0,8. Então, se em 2021 espera-se que chova 24 milímetros, substituindo 24 na nossa expressão, nós conseguimos estimar a quantidade de leite que será produzido. Será igual a 8,9 mais 0,8 vezes 24, que dá igual a 28,1. Ou seja, espera-se que em 2021 seja produzido 28,1 milhões de litros de leite. Vamos a um segundo exemplo. Uma determinada empresa está estudando como variar a demanda de um produto em função do seu preço de venda. Para isso, ela levantou as informações que estão disponíveis na tabela ao lado. Então aqui nós temos os meses do ano, aqui de janeiro até outubro, o número de unidades que foi vendida e o preço foi cobrado por unidade. E aí a questão pede, mostre que a demanda pelo produto decresce linearmente com o acréscimo do preço. Ou seja, nós temos que identificar que, à medida que o preço sobe, a demanda ou a quantidade de unidades vendidas por ele tende a reduzir-se. Mais uma vez, nós vamos querer explicar o número de unidades vendidas, ou seja, a demanda pelo produto, em função do seu preço. Podemos então recodificar o preço como sendo nossa variável x e o número de unidades vendidas como nossa variável y. Então, reescrevemos a tabela anterior da seguinte forma. Aqui nós temos mais uma vez os meses do ano, y é o nosso número de unidades vendidas, x é o nosso preço. Nós vamos precisar aqui da variável x ao quadrado e do produto xy. A última linha representa o somatório dessas variáveis. Então podemos encontrar o nosso coeficiente B, dado por essa expressão deduzida na aula anterior. Somatório de x e y. Olhamos aqui, somatório de x e y, 381.703. Então colocamos ele aqui.
Somatório de y vezes somatório de x. Somatório de y, 2.201, 1.740. Tá aqui, 2.201, 1.740. Mais uma vez, nós temos 10 observações, então nosso nzinho é 10. Somatório de x ao quadrado. É só olhar aqui, x ao quadrado é 303.340. Tá aqui, 303.340. E o somatório de x elevado ao quadrado, olha, o somatório de x é 1.740 elevado ao quadrado. Então, 1.740 ao quadrado. Dividido por 10, que é o número de observações. Se você resolver essa expressão, você vai encontrar menos 2,19. A interpretação desse coeficiente é a seguinte: para cada R$1 que aumentar o preço desse produto, será reduzido em média 2,19 unidades vendidas. O sinal negativo indica que, à medida que a variável explicativa cresce, a variável explicada tende a reduzir-se. A questão já estaria respondida, mas para fins de exercício, vamos finalizar a dedução da equação da reta. O nosso intercepto, ou coeficiente linear, então, seria dado por a igual a y barra menos bx barra. Nosso y barra é a somatória de y dividido pelo tamanho da amostra, que é n, mais o nosso coeficiente angular, né, que é menos 2,19. Aqui é menos b, então menos com menos fica o sinal positivo aqui. 2,19, que multiplica o nosso x barra. Nosso x barra é o somatório de x, 1.740, dividido por 10, que é o tamanho da amostra. Resolvendo essa expressão, nós vamos chegar no valor de 601,40. Então, nosso modelo linear para a demanda por esse produto em função do preço será, então, y chapéu, vai ser igual a 601,4 menos 2,19x. Vamos, então, para um terceiro exemplo. Os dados na tabela a seguir, elas representam o consumo e a renda disponível. Então, aqui eu tenho dados de 2007 até 2020, ou seja, 14 anos, do consumo e da renda das famílias. Primeiro, nós vamos determinar os parâmetros A e B para a reta estimada, de forma semelhante aos exemplos anteriores, e depois nós precisamos saber qual o poder explicativo dessa regressão, ou seja, quanto a renda explica o nível de consumo. Então, nós queremos explicar o consumo em função da renda. Então, nós vamos chamar nossa renda disponível de x e nosso consumo de y. Então, podemos reescrever a tabela da seguinte forma. Aqui é o nível de consumo, aqui é a renda disponível, aqui é a renda ao quadrado, aqui o consumo ao quadrado, nós vamos precisar dele para poder calcular o nosso coeficiente de determinação, o R2, e o produto de x vezes y. Então, mais uma vez, para calcular o nosso coeficiente angular, basta substituir os valores da forma análoga aos exemplos anteriores, e você vai encontrar que o coeficiente angular é 0,791. Ou seja, para cada R$1 a mais no aumento da renda das famílias, ela aumenta o consumo em cerca de 79 centavos. Da mesma forma, o nosso coeficiente angular foi de R$12,58. Ou seja, caso o indivíduo tivesse renda zero, mesmo assim ele possuiria um consumo. Esse consumo seria equivalente a R$12,58. Esse consumo nós chamamos em economia de consumo de subsistência, né? Ou então consumo básico. Então nós podemos compor a nossa reta de regressão como sendo y chapéu igual a 12,583, nosso intercepto, mais 0,791, nosso coeficiente angular, vezes x. Para determinar o quanto a renda disponível explica o consumo, nós podemos recorrer ao nosso coeficiente de determinação. Ele vai ser dado pelaquela fórmula apresentada na aula anterior. Lembrando, b é o nosso coeficiente angular, vezes o somatório aqui xy e o somatório yy. Lembrando que essa notação refere-se a essa expressão apresentada aqui. Então, sxy é igual ao somatório de xy menos o somatório de y vezes o somatório de x sobre n, dividido pelo somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y ao quadrado dividido por n. Se eu substituir os valores, né, somatório de xy, é só vir aqui na tabela xy, olhar aqui a soma, 959.198,4. Aqui eu tenho o somatório de y, somatório de x e o n. Aqui eu encontro o somatório de y, o somatório de x e o n, que é igual a 14, ou seja, o número de observações. Aqui, mais uma vez, também substituindo somatório de y ao quadrado, eu vou na coluna de y ao quadrado, procuro aqui o total, tem o somatório de y ao quadrado, dividido também por n, menos, né, o somatório ao quadrado de y, para isso eu pego o somatório de y, que aqui tem a coluna do y, e elevo esse valor ao quadrado, dividido por n, que é igual a 14. Resolvendo toda essa expressão, eu vou chegar a 0,989, ou 98,9%. Isso sugere que a variação na renda disponível explica 98,9% na variação da quantidade consumida. E é isso, por hoje é só, muito obrigado.